Sindi Expo 2020, Sala do Síndico, terceiro dia. Nesta tarde de domingo, as palestras importantes para você que é síndico, para você que quer contratar, para você que quer se informar e esclarecer. Nesta tarde nós temos a palestra Empregados Próprios e Terceirizados. Os funcionários próprios e terceirizados. Os palestrantes, Alex Pumpmacher e Ricardo Brajo. Um grande abraço, sintam-se à vontade. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o comparecimento de todos nesta tarde, uma tarde maravilhosa de domingo. E pessoal que veio de outras cidades, de distâncias fora da cidade de Porto Alegre. E estamos aqui, meu colega Ricardo, sou Alex Luiz Pumpmacher, sou graduando em administração de empresas, trabalho há 10 anos na empresa Casa dos Síndicos, tenho mais de 1000 assembleias no meu currículo. Hoje a gente vai falar um pouco de empregados terceirizados e empregados próprios dos condomínios, os chamados empregados orgânicos, né? Digamos que é uma palestra mais informativa, nada de técnico, nada de aspectos jurídicos, mais para esclarecimento, né? Normalmente é uma dúvida que aparece bastante em questões condominiais, relativo a que tipo de contratação fazer, tá? Então a gente vai procurar ser breve, ser rápido aqui com vocês e eu passo a palavra para o Ricardo também fazer a apresentação dele. Boa tarde, então me chamo Ricardo Brajo, eu sou encarregado de departamento pessoal da administradora. Deixo ali na tela meu e-mail, meu telefone, caso tenha alguma dúvida, queiram mandar mensagens depois. Desde 2016 faço parte da equipe da Casa dos Síndicos e a gente vai fazer uma breve apresentação sobre funcionários próprios ou terceirizados, prós e contras, e vamos dar início agora. Bom, pessoal, nosso primeiro slide aqui, então, funcionários terceirizados, tá? Primeiro nós vamos falar sobre as vantagens, tá? A primeira vantagem que a gente apresenta para vocês, então, é a agilidade na reposição de colaboradores em caso de faltas ou licenças. Esse tópico é uma das vantagens do condomínio que opta pelo funcionário terceirizado, porque em caso de falta, licença, a empresa terceirizada, no mesmo momento, vai designar outra pessoa para cumprir aquela função. Então, acaba sendo uma das vantagens em relação aos condomínios que optam por funcionários próprios. Ok. Otimização do tempo com supervisão de equipe. Esse tópico, a otimização do tempo, é porque os funcionários acabam sendo supervisionados pelo supervisor dessa empresa terceirizada, o que acaba, para aquele síndico que não se dedica exclusivamente a essa atividade, ele acaba ganhando um tempo para se dedicar a outras situações do condomínio. Então, é uma das vantagens para quem opta pela terceirização também. Substituição imediata em caso de insatisfação ou não adequação ao ambiente de trabalho. A gente sabe que é uma situação que pode acontecer, a terceirizada designa uma pessoa para aquele condomínio e a pessoa não se adequa ao ambiente de trabalho, não cumpre as funções ali. Então, neste caso, cabe ao síndico fazer uma solicitação para o supervisor dessa empresa e automaticamente vai ter outra pessoa designada para essa função, sem arcar com o custo de uma eventual rescisão. Otimização do tempo gasto em seleção e contratação. Continuando também um pouco do segundo tópico ali, como é um funcionário designado por essa empresa terceirizada, o síndico não vai gastar o tempo ou perder um tempo selecionando uma pessoa, fazendo entrevista, contratando. Ele só vai fechar um contrato e a empresa vai designar uma pessoa para trabalhar no condomínio. Supervisão da operação é responsabilidade da empresa que presta o serviço. Esse tópico, as terceirizadas têm normalmente um supervisor de equipe, então acaba otimizando o tempo do síndico. Ele não precisa, se ele trabalha fora, por exemplo, tem um supervisor dessa empresa que vai eventualmente nos condomínios,
faz vistorias, faz rondas, e ele acaba supervisionando a equipe, otimizando um tempo do síndico, para aquele síndico que não fica o dia todo no condomínio, ou que tem algum trabalha fora. Então, é uma das características e umas vantagens também para quem opta pela terceirização de condomínios. Agora, então, a gente passa a falar um pouco das desvantagens, tá, pessoal, na contratação de uma empresa terceirizada. A primeira que a gente aponta ali, como os colaboradores são contratados pela empresa terceirizada, o síndico tem um controle limitado sobre quem trabalhará no condomínio. Acaba sendo uma das vantagens não gastar um tempo para fazer seleção, contratação, mas também tem uma desvantagem que não é o próprio síndico que seleciona essa pessoa que vai trabalhar dentro do condomínio, e sim uma empresa terceirizada. Então, acaba sendo uma desvantagem tu poder ter uma pessoa no teu local de trabalho que não foi tu que selecionou, mas como também tem uma das vantagens, se não se adequar ao ambiente de trabalho, pode solicitar uma reposição que a empresa vai providenciar também. Tendência de maior rotatividade. Tendência, porque quem vai contratar essa pessoa é a empresa terceirizada, quem vai fechar o contrato, quem vai pagar o salário é a empresa terceirizada. Então, o condomínio não é diferente ele contratar um funcionário e optar por um salário base para deixar o funcionário ali. Então, como ele é um terceirizado, ele só vai solicitar essa mão de obra, mas a contratação, salário base, benefícios, tudo fica a critério dessa empresa terceirizada. Por isso acaba sendo uma desvantagem, uma tendência de maior rotatividade, porque é a empresa que faz o contrato de trabalho com essa pessoa. E isso acontece muito, né, Ricardo? A gente que trabalha na administradora aí, eu que tenho há mais de 10 anos participando de assembleias de condomínios, é uma grande reclamação das terceirizadas, infelizmente, é a rotatividade de pessoas estranhas, muitas trocas. Hoje a gente entende também que a mão de obra está complicada, principalmente na terceirizada, porque o salário acaba sendo um pouco mais baixo, né? Então é uma reclamação que a gente tem, a gente escuta bastante nos condomínios, é a rotatividade de pessoal. Cuidados necessários em caso de terceirização. Essa parte aqui é bem legal também. Observar se o valor da proposta apresentada é condizente com os custos dos funcionários que serão alocados no condomínio. Esse tópico é bem importante, o síndico que está optando pela terceirização tomar ciência, porque não existe milagre em propostas de empresa. Aquela empresa que tem um preço muito abaixo de mercado, alguma coisa pode estar errada. Então, não tem como fugir muito do contrato. Tem um salário para pagar, ainda a empresa vai ter o lucro dela. Então, empresas que têm uma proposta muito menor, tem que tomar cuidado, porque pode ter alguma situação que não vai ficar legal para o condomínio. Então, é um tópico para tomar cuidado nesse sentido. E acontece bastante, né, Ricardo? Sonegação de imposto, a gente já vê, já passei até por questões de empresas que apresentam documentação falsa de recolhimento de impostos. Então, por isso que é bom sempre ter uma empresa que seja idônea, que tenha capacidade financeira, principalmente para atender o condomínio, conheça a história dessa empresa, os clientes que eles já atendam. Então, isso é muito importante também na questão da terceirizada. Manter controle periódico por meio de documentos fornecidos pela terceirizada, se as obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas, por exemplo, dissídio, benefícios e encargos, com o objetivo de minimizar os riscos de reclamatórias trabalhistas, onde na maioria das vezes o condomínio é citado. Esse tópico é muito importante para quem opta pela terceirização. Tem que manter um controle, normalmente as administradoras fazem esse controle. Então, mas para o síndico que não trabalha com a administradora, tem que ter esse controle periódico, mensal. FGTS, CFIP, ver se está sendo recolhidos os encargos, isso é muito importante. Porque entra naquilo do primeiro tópico, não existe proposta milagrosa. Para fazer o recolhimento de encargos, as terceirizadas vão ter uma diferença de valor? Vão, mas não vai poder uma fugir muito da outra, não existe uma proposta que vai ser milagrosa. Se for esse caso, é bom desconfiar, porque solicitando esses documentos periódicos, acaba eximindo-se dessa situação. O síndico vê que está sendo recolhidos os encargos, os impostos,
Então, esse tópico é muito importante para quem opta pela terceirização. E a questão da administradora também, né, Ricardo? Por exemplo, nós na Casa dos Síndicos, lá temos um setor específico para esse tipo de controle, né, que é o nosso setor fiscal, né, que a gente faz todo mês, de todas as empresas, uma revisão em todos os documentos, né? E qualquer coisa que esteja fora, a gente já comunica de imediato ao síndico para tomar esse cuidado, porque o condomínio acaba sendo subsidiário, né? Acontece algum problema com a terceirizada, o condomínio acaba respondendo, infelizmente, é assim que funciona. Então, pessoal, agora nós vamos para a questão dos funcionários próprios, tá? Vamos iniciar pelas vantagens, então. Controle e autonomia direta com os colaboradores. É uma das vantagens para o síndico que quer optar pela contratação do funcionário próprio, o funcionário orgânico, como é chamado. Ele tem o controle e autonomia direta, ele tem uma subordinação com o funcionário. Então, se eventualmente precisar chamar alguma atenção, aplicar alguma advertência, o síndico tem esse poder de tratar diretamente com o funcionário. Diferentemente de uma empresa terceirizada, onde ele deve se reportar a um supervisor e a empresa vai tomar medidas necessárias. Então, é uma das vantagens para o síndico que prefere a contratação com funcionários próprios. O síndico participa do processo seletivo. Diferentemente do que ocorre com a terceirizada, onde a contratação é realizada pela empresa, para contratar um funcionário para o condomínio, o síndico eventualmente vai ter que participar desse processo seletivo. Então, acaba sendo uma vantagem, porque ele consegue fazer uma entrevista com candidatos e ele vai estar selecionando a melhor pessoa naquele momento para executar a função que ele está contratando para o condomínio. Então, acaba sendo uma importante vantagem para o condomínio que opta pela contratação do funcionário próprio. E hoje tem muito, né, Ricardo, os síndicos que gostam de ter o contato direto com a pessoa antes da contratação, né? Fazer a entrevista direta. Inclusive, a gente muito vê lá na administradora que o síndico gosta de ver até aparência de funcionários para fazer a contratação, né? Então, isso é muito importante também. E a questão da menor rotatividade, né, Ricardo? A tendência também pela menor rotatividade, porque o funcionário tem que se ambientar nas funções, né? Isso é o primeiro passo para dar certo. Mas a tendência de menor rotatividade é porque o síndico tem autonomia daí para dar um benefício para esse funcionário, se for o caso, pagar um salário um pouquinho maior, e isso aí tu acaba segurando esse funcionário. Então, por isso a tendência de menor rotatividade para quem opta pelo funcionários próprios. Vamos para a parte das desvantagens, então. Em caso de insatisfação com o colaborador, o condomínio arcará com as verbas rescisórias e iniciará um processo seletivo. Isso eu coloquei ele como uma das desvantagens para quem opta por esse tipo de contratação, porque se esse funcionário não der certo, ficar ali um contrato de experiência ou efetivar e não der certo, automaticamente o condomínio vai ter que arcar com o custo das verbas rescisórias. E se for repor essa função, ele vai ter que abrir um novo processo seletivo. Então, é um custo que ele vai ter no momento que não precisava, se fosse o caso, e além de abrir um novo processo seletivo, onde a gente sabe que às vezes demanda bastante tempo para o síndico encontrar a pessoa correta para o desempenho daquelas funções. Em caso de faltas, férias ou afastamentos médicos, o condomínio ficará prejudicado de imediato. Diferentemente das empresas terceirizadas, onde o funcionário que ficar doente ou tiver férias tem a reposição imediata, no caso de contratação de funcionários próprios, se esse funcionário vier a tirar férias, ficar doente, o condomínio fica prejudicado de imediato. O síndico vai ter que procurar ou uma empresa para cobrir aquele período ou uma reposição para colocar durante essa substituição do funcionário. Funcionários próprios, então. Agora, obrigações do condomínio. Contratação de assistência médica. A gente colocou essa tela ali de obrigações do condomínio, porque a gente acaba recebendo esses questionamentos lá na administradora. Às vezes, síndicos que têm um funcionário só no condomínio. E aí acaba perguntando, é necessária a contratação da assistência médica? É necessário, conforme a convenção coletiva do sindicato da categoria. Então, eu coloquei essas obrigações porque a gente recebe muitas dúvidas, principalmente daqueles condomínios pequenos, que tem um funcionário só. Às vezes o funcionário tem um plano de saúde,
e a gente recebe questionamentos. Mesmo ele tendo plano de saúde particular, é necessário assistência médica? Sim, é necessário, conforme a convenção coletiva do sindicato. Contratação de seguro de vida para os colaboradores. Também, conforme a convenção coletiva do sindicato, é necessário a contratação de seguro de vida para todos os funcionários que trabalham no condomínio, com o valor do capital estabelecido na convenção coletiva. Então, sim, é obrigado também a contratação do seguro de vida. Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Operacional, PCMSO, e de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. Também uma dúvida que recebemos com frequência lá na administradora. Condomínios que tem 1, 2 funcionários e o síndico nos questiona, é necessária a contratação do PCMSO, PPRA, renovar eles atualmente? Sim, é necessário. Conforme NR7 e NR9, todo empregador que tiver funcionários contratados deve elaborar anualmente o PCMSO, o PPRA. Também vai ter o LTCAT junto, que é onde vai constar, se for o caso, a atividade que esse funcionário terá direito no desempenho da função. E é bom a gente alertar, né, Ricardo, da importância de o síndico sempre deixar um fundo, né, de funcionários. A gente lá tem alguns condomínios que a gente arrecada mensalmente, a férias, o 13º, PPRA, já dá para incluir o PCMSO também. Essas duas é uma vez por ano, anualmente, né? Que acaba, num todo, mensal, dando muito pouco. Então é muito importante que normalmente o condomínio chega no final do ano, quando tem férias e 13º, também acabam se descapitalizando por ter que desembolsar a verba por não ter arrecadado antes. Então é muito importante uma programação financeira durante o ano também para os condomínios. É importante destacar que não existe uma definição sobre qual é a melhor alternativa. Deve-se avaliar as características necessárias e exigências do condomínio em comparativo com os prós de cada modelo da contratação. Esse foi um slide final que a gente colocou de conclusão, porque a gente não está aqui para falar se é melhor a contratação direta, a contratação terceirizada, de uma empresa terceirizada. Isso aí cabe ao condomínio, cabe ao síndico definir o que é melhor naquele momento. Tem condomínios, por exemplo, que o síndico desempenha só aquela função, fica o dia todo no condomínio, quem sabe para esse condomínio, então, seja melhor a contratação de um funcionário próprio. Agora, aquele síndico que trabalha o dia todo fora, chega em casa só de noite, não vai ter contato com o funcionário, não tem um conselho ali muito atuante. Nesse caso, então, talvez seja mais interessante optar pela terceirização. Então, a gente colocou esse slide porque não existe o certo ou errado. Isso é o condomínio, na pessoa do síndico, que vai definir a melhor situação para aquele condomínio naquele momento. Agora a gente deixou um slide para se tiver algum questionamento de dúvidas ou perguntas. Eu deixei esse slide para... Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Só levantar a mão que a gente leva o microfone. É isso aí, então. Pessoal, a gente agradece a presença de todos. Ficaram nossos contatos ali, o pessoal da Sindiespo também tem. A gente está disponível para quem quiser tirar dúvidas, tanto os nossos telefones pessoais, meu e do Ricardo, como a Casa dos Síndicos, a gente está disposto a ajudar a todos. Muito obrigado pela presença. Agradeço também pela presença. Boa tarde a todos.